E seguimos agora para o segundo momento do Diálogo das Assalariadas de 2022. Nossa conversa com as nossas companheiras que vão nos espelhar nas lutas deste ano. E hoje, esse momento é com a Elizabeth Vitor, que é mineira de Três Corações, e vai contar um pouco para a gente como é a vivência dela no interior do estado, dentro da luta enquanto assalariada rural, mulher, negra, vivente. Elizabeth, seja bem-vinda ao nosso Diálogo das Assalariadas. Obrigada. Para mim é um prazer poder estar contando um pouquinho, né? Eu sei que se eu for contar vai demorar muito, mas eu vou falar um pouquinho da minha história e das outras companheiras também. Então, Elizabeth, eu já queria que você iniciasse contando justamente dessa sua vivência. Você estava conversando com a gente aqui nos bastidores a respeito. Conta um pouco da tua história para a gente. Bem, eu comecei a trabalhar na roça junto com a minha mãe, eu tinha 8 anos, então ela ia, eu ia junto, logicamente, e com isso comecei. Ora estava na roça, outra hora de doméstica. E assim, vivendo esse tempo todo, hoje eu tenho 55 anos, então é uma vida trabalhando na roça com muita dificuldade. A maioria das vezes levava arroz e angu, mas era muito gostoso, né? Você poder estar trabalhando, apesar de ser um serviço muito pesado. Mas foi em 2002, quando a minha mãe faleceu, que apertou e eu tive é, que ir para a roça de fato. Só que aí eu já queria os meus direitos, né? Carteira assinada, não tive, porque durante esse período o patrão não assinou. E na fase boa da lavoura, ele mandou nós embora, porque ia consertar o caminhão. Mas era mentira. Eu procurei o sindicato, e aí eu fiquei sabendo o que eu perdi, o que o patrão ganhava com isso. De lá para cá, comecei a incentivar as outras mulheres para participar também, para fazer valer o meu, o dela, o delas, né, o nosso direito de ter carteira assinada. Mas só isso não bastou, não basta, porque continuamos na mesma situação de 30 anos, de 40 anos atrás, ou até mais, né? Muito mais. Mas foi em 2009 que eu fiquei na linha de frente, né, coordenando o sindicato aqui de Três Corações. Não foi fácil, por ser mulher, por ser negra. Existiu e vai existir, e continua existindo a dificuldade de uma mulher, mãe, avó, esposa, para estar liderando, né, com força, com coragem. Eu só posso dizer para vocês que não foi fácil, não é, porque eu fui ameaçada várias vezes. Eu tinha que estar sempre com alguém ao meu lado, porque Elizabeth Vitor já era vista de uma outra forma. Eles reconheciam a minha voz, só de eu ligar, ele já sabia quem era eu. Ainda acontece, mas eu não desisti, não. Eu não desisti porque a luta na roça é dolorosa demais. Você trabalha uma vida, a vida toda, você perde a saúde. Você, a maioria das vezes, você não conquista. Dificilmente uma mulher que trabalha na roça, assalariada, vai dizer que conquistou. Às vezes até conquista, mas depois que você morre, né? Então, eu nunca desisti, não vou desistir nunca de incentivar. Hoje você continua nessa luta ainda, incentivando as mulheres a participar. Fala um pouco para a gente como é para você hoje em dia. Ainda é mais difícil de que antes, você acredita? Porque, assim, às vezes as mulheres, por saber, eu acho, né, eu creio, Sara, eu tenho que perguntar para o meu marido se eu posso. Eu tenho até vontade, mas eu não sei se ele vai deixar eu participar. Porque sabemos que a partir dali você tem uma outra visão. Uma visão que, porque só o marido está com a carteira assinada, você trabalha até mais que ele e a sua carteira não é assinada. Isso não é justo, né?
porque o marido pode aposentar e você tem que correr atrás para comprovar. A maioria das vezes, você pode ser agora processada, né? Então, quando você vai falar com alguém, você tem certeza que eu vou conseguir aposentadoria? Eu conheci uma mulher, 35 anos, casada, que ela falou para mim, você acha que eu consigo? Minha carteira nunca foi assinada. São essas mulheres que, junto comigo, eu não posso perder a esperança e nem a fé. Então, eu acredito, né, na luta do sindicalista, né, que, de uma certa forma, eles, apesar de faltar muito ainda, mas eu tenho certeza que nós podemos fazer a diferença. Mas ainda há um preconceito até da própria mulher para a mulher. Eu sinto essa dificuldade, né, de estarmos unidas, né, para fazer valer os nossos direitos. Chega de morrer sem direitos. É um ambiente ainda muito machista, onde o marido, o pai, o irmão acaba fazendo esse diálogo pela própria mulher e ela se vê sem força, né, Elizabeth? Então, eu Sim, acredito que isso traga, esse seu exemplo e esse seu diálogo, traga a força a elas, não é? sim, com certeza. E o mais lindo desse longo, desses 20 anos que faz agora, né, em 2022, é que tinha uma senhora com 98 anos que nos acompanhava. Ela acreditava na nossa luta. Então, assim, esse ano é por elas, é por outras, é por muito mais que estão vindo, que essa luta faz valer, né? Que essa luta vale a pena. Apesar das ameaças, vale a pena você fazer a diferença, né? De uma certa forma. E como é a organização? Como é que você se articula, Elizabeth, dentro do movimento sindical? Explica pra gente como é esse processo com as outras assalariadas. Eu não, na verdade, eu sou uma voluntária, eu não estou lá dentro, sabe? Eu não estou lá dentro, assim, eu estou sempre me metendo, sabe? Eu estou sempre socada e debatendo, batendo de frente com o Jorge, sabe? Com outras pessoas, para que nós, mulheres, tenhamos vez e voz. É por isso, é por isso que eu estou sempre em todas, né? Mas eu não sou do sindicato, não. Mas você trabalha ou trabalhou durante muito tempo na cultura do café, é isso? Como é que são as Sim, condições nessa área, as condições de trabalho no café? não são boas. Não é nada boa, não temos local para comer. Para nós, né, que as mulheres que ficam menstruadas, há uma dificuldade, porque como que você vai se trocar? Você tem que se trocar ali. Como que você se troca? Onde você vai colocar, né? Então, essa parte mais difícil. E tem também do peso, né? Que a maioria das vezes as mulheres carregam muito, a saca de 60 quilos, né? É muito pesado, não tem quem carrega para nós. Essa parte é bem complicada. Mas o mais difícil mesmo é não ter a carteira assinada, porque é muitos anos, né? Então, eu conversei e converso, e a dificuldade maior é você não ter direito algum. São os direitos que nós não temos, na verdade, não temos direito algum. Então, precisa fiscalizar mais, precisa olhar mais para esse lado nosso das mulheres em si. Então, é bem precário, é triste, é uma realidade muito triste. Até porque o setor do café já foi recorde em trabalho escravo nesse último ano, né, no ano passado. Então já é uma realidade muito dura. E ser mulher dentro desse meio também deve ser ainda mais difícil, né? Sim, é muito. É de chorar mesmo, que é o que acontece, né? Que a maioria das vezes você está com dor, mas você não pode parar. Não pode parar, que você sabe que você ganha o que você está produzindo ali na hora, né? E quando chega a assinar também, eles não pagam para você o que você tem direito. É assim, tá R$ 10 a medida. Então, você tira R$ 200 por dia, né?
com 20 sacas, que a maioria das vezes tiram muitos, muitas medidas. Mas no final do acerto, né, entre aspas, você não recebe nada, somente o que você fez durante o período que você trabalhou na lavoura. E tem essa diferenciação também entre homem e mulher? Você sente isso na lida do café? Tem sim. Você está trabalhando igual um homem, só que o patrão fala para você, você não trabalha igual homem, faz direito. Mas não é que faz direito, você está fazendo até mais que um homem, só que não é reconhecido, não, de espécie alguma. E até na negociação, como é a negociação? Você sente que é um pouco mais flexível quando tem uma voz masculina à frente da negociação? Sim, eles dão mais ouvido para o homem, né? Para a mulher, olha assim, tá falando besteira, né? Existe de todas as formas, para todo lado, mas no cafezal, na lavoura, na roça, é bem pior, muito. Então, assim, ataca a coluna, né? É o coração, é as pessoas com depressão, então é uma tristeza só. Eu queria frisar bem que nós mulheres, nós precisamos, nós assalariadas, né, nós precisamos de uma médica, né, de um médico que possa olhar de fato o que essas mulheres têm. Porque quando chegamos num hospital aqui na minha cidade, quem atende nós lá é filho de um fazendeiro, é um fazendeiro. Então não adianta você ir lá e falar que você está com uma hérnia de pegar tanta saca. Vai falar para você que não. Você está com alergia de um agrotóxico, eles não vão falar para você que você está intoxicado, né? Vai te dar um antialérgico. Isso eu falo porque eu já passei por isso e são várias pessoas passando pela mesma situação. Então, eu não vou desistir, não. Eu não sei se eu consigo ver, né? Se eu vou conseguir ver a mudança. Mas eu tenho certeza que muitos virão para trás de mim, e se depender de mim, eu vou estar sempre incentivando para que fale, para que as mulheres tenham vez e voz. Aqui na região de Minas Gerais, do sul de Minas, onde eu vejo que não é diferente dos outros lugares, mas é triste a realidade. Conversamos com a Elizabeth Vitor, que trouxe depoimentos fortíssimos sobre a realidade das mulheres dentro da cafeicultura. E eu só tenho a agradecer, Elizabeth, sobre esse seu depoimento, por compartilhar conosco e não deixar de incentivar as nossas companheiras a procurarem seus direitos. Muito obrigada pela participação, Elizabeth. Eu que agradeço, fico muito feliz, obrigada a você, né? Obrigada ao Cadu, que eu já conheço ele há tempo. E eu choro porque, assim, é uma situação que não passa. Essa história só muda de endereço. Mas, independente de endereço ou não, eu sei que muitas de nós, muitas ficaram no caminho, mas nós ainda vamos conquistar o meu, o seu, nossos direitos. Obrigada.